pessoas, meu nome é Milena e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o caso do jogador de futebol, ator, astro O.J. Simpson e como isso impactou na sociedade, né? Mas principalmente aí nos Estados Unidos. O.J. Simpson foi um dos caras mais amados dos Estados Unidos porque era um astro do futebol americano e como ser uma pessoa negra a chegar em sua ascensão, ele chamou bastante a atenção. Mas um fato curioso era que O.J. Simpson nunca se importou com a luta da população negra nos Estados Unidos. Até mesmo em um dos momentos mais violentos da história de Los Angeles, em 1987, ocorreu uma operação policial em que eles estavam entrando na casa de várias pessoas por conta da circulação de drogas. Claro que as pessoas mais afetadas foram as pessoas negras, até porque eles não iam em bairros nobres de Los Angeles. Outra coisa bem importante a ser falada nesse começo é que sempre que se dirigiam ao O.J. Simpson como um homem negro, ele dizia que ele não era um homem negro, ele era só o O.J. Enquanto todas essas violências com pessoas negras estavam acontecendo, O.J. estava dando festas, fazendo séries e filmes e se casando com Nicole Brown. O casamento de O.J. Simpson e Nicole Brown era muito conturbado. Nicole, inclusive, ligava várias vezes para a polícia denunciando o comportamento abusivo do O.J., mas eles simplesmente iam na casa, davam aquele sermão e depois iam embora como se nada tivesse acontecido. O.J. tinha um relacionamento incrível com os policiais e com a elite branca de Los Angeles, então todo mundo amava esse cara. Ele não se importava se os amigos eram racistas, porque isso não afetava diretamente a ele, já que ele negava a própria raça, já que ele dizia que era só o O.J. Depois de tantas denúncias e pedido de socorro de Nicole, no dia 12 de junho de 1994, Nicole Brown e Ronald Goldman foram brutalmente assassinados na casa de Nicole. Foram encontradas luvas de sangue, luvas essas que Nicole tinha dado para O.J. de presente, e também resquício de sangue no carro dele e pegadas de sangue na casa do O.J. Simpson. Tudo isso fez com que ele se tornasse o primeiro suspeito do duplo homicídio. Era muito óbvio que o O.J. tinha feito o que fez, mas como ele era muito famoso e amado por todos, o caso tomou uma proporção quase inacreditável. Ele tinha uma equipe de advogados incríveis, só que a coisa tomou outro tom quando Johnnie Cochran entrou no caso. Johnnie Cochran advogava para pessoas pretas e lutava a favor dos direitos civis. Com a abordagem violenta da polícia em ascensão em Los Angeles, muitos acreditavam que foi por conta do racismo da polícia que O.J. Simpson foi incriminado. Tanto que a maioria das pessoas brancas acreditavam que ele era culpado e a maioria das pessoas negras acreditavam que ele era inocente. John, com certeza, foi a melhor coisa que O.J. tinha. O cara era um influenciador, sabia convencer e criar narrativas. E isso era ótimo, porque ele sabia contar histórias. E histórias reais de pessoas que constantemente eram marginalizadas por serem negras. Eram, não são ainda, né? Mesmo O.J. negando a própria raça, o julgamento se converteu para um caso de racismo. A situação só ficou pior depois que Christopher Darden entrou como segundo promotor e a mídia caiu em cima, basicamente dizendo que era um julgamento racial e que Christopher e John estavam em guerra. E não vamos esquecer também de Marcia Clark, que foi a promotora principal do caso e que sofreu ataques horrorosos, foi vítima de revenge porn e sofreu misoginia e ataques machistas dentro e fora do tribunal. Mesmo com várias provas apontando que O.J. seria o culpado do crime, o júri acreditava que ele era inocente, principalmente por sua maioria ser afro-americana. Não tem como não falar sobre o racismo quando se fala sobre o caso O.J. Simpson. A população negra estava machucada por uma constante violência e principalmente depois que Rodney King foi espancado pela polícia, espancado absurdamente, violentamente, tem vídeos, fotos, é horrível. Os policiais foram indiciados, acusados, mas logo depois foram absolvidos. E aqui a gente volta, né, pro julgamento, porque mesmo Christopher acreditando que O.J. era culpado, ele foi inocente demais ao fazê-lo experimentar as luvas parecidas com a do crime. E essa decisão foi por conta de uma provocação da defesa. Ali, a promotoria estava perto de perder o caso, mas o que fez mesmo eles perderem, né, o caso inteiro foi a defesa de O.J. que descobriu uma fita de 13 horas do detetive Mark Fuhrman sendo um completo racista.
Detalhe que Mark Fuhrman era uma das testemunhas, se não a testemunha principal da acusação, e Christopher alertou a Marcia que ele era racista e que não daria certo se ele fosse depor. Mas como ele era o detetive que estava envolvido no caso, encontrou luvas, enfim, encontrou as evidências, ela não queria deixá-lo de fora. Quando essa gravação veio à tona, foi um boom na promotoria e eles sabiam que tinham perdido o caso. Como não pensar que a polícia tinha plantado todas as evidências quando o detetive que estava envolvido no caso era extremamente racista? No dia 3 de outubro de 1995, O.J. foi declarado inocente pelo homicídio de Nicole Brown e Ronald Goldman. Acho que aqui a gente tem a conclusão de que Nicole e principalmente Ronald foram esquecidos. Esse homicídio praticamente não aconteceu. Esse foi um julgamento sobre racismo. A mídia teve um papel importantíssimo nesse julgamento e, infelizmente, O.J. Simpson não foi condenado pelo duplo homicídio. John Cochran acreditou que era uma vitória para a comunidade negra, ele achou que pessoas negras não seriam mais silenciadas e que a polícia seria punida a partir daquele momento. Mas a narrativa que a gente vê hoje é bem diferente, porque o comportamento da polícia continua violento com pessoas negras continuam morrendo só por serem negras. Ele achou que tudo aquilo seria um boom, seria uma revolução, né? Só que não foi. E ele ainda ganhou um caso de uma pessoa que era obviamente culpada. A repercussão que isso deu foi interessante até porque nós vimos pessoas que estavam machucadas por conta da polícia, por conta da sociedade branca dos Estados Unidos, oprimindo pessoas negras todos os dias. Então esse caso do O.J. Simpson gerou revolta justamente porque a polícia é racista e tinham várias provas que a polícia é racista e tinha um júri em que sua maioria eram pessoas negras. Foi a primeira vez na história, então obviamente que iam declarar o O.J. Simpson inocente. Até porque quando ferem os nossos, a gente quer lutar para que eles sejam inocentados. Mas também teve o caso de homicídio, teve um caso de uma mulher que pediu socorro. Um caso de violência doméstica, de relacionamento abusivo, essa mulher que foi silenciada e que as pessoas não se importavam com isso. Isso foi muito triste, gerou muita revolta, até porque a Marcia, ela disse que se colocasse mulheres negras que sofreram um relacionamento abusivo, eles iriam ganhar, só que também tinha toda a questão de que algumas mulheres negras achavam que a Nicole era oportunista, então gerou toda essa bagunça de que o que é realmente, sabe? Mesmo que estivesse claro. É um caso a se estudar, um caso a se pensar. Essa aqui foi mais uma introdução e também como foi o impacto, como virou outra coisa, não teve homicídio praticamente, virou um caso sobre racismo. Então eu indico vocês assistirem também a série American Crime Story, O Povo vs O.J. Simpson. A série está disponível na Netflix. Mas por que a gente conversou sobre esse julgamento do O.J. Simpson? É porque a editora Trama acabou de lançar o livro A Cor da Pele, escrito por John Vercher, que tem como pano de fundo o julgamento do O.J. Em A Cor da Pele, nós vamos encontrar um personagem que está em conflito consigo mesmo e principalmente para aceitar quem ele realmente é, para dizer suas origens. Então é uma história muito interessante que se tornou favorita e já está disponível, está à venda, então não perca essa oportunidade. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!